Olá a todos, meu nome é Paulo César Xavier Duarte e sou professor de cálculo do Instituto Nacional de Telecomunicações, o INATEL. Convido a todos a participar da aula de hoje, que nós trabalharemos com sistemas de equações lineares, trabalharemos com duas equações e duas incógnitas. X mais y igual a 10 é uma equação linear. X menos y igual a 2 é outra equação linear. Essas duas equações juntas formam um sistema de equações lineares. Então, um sistema de equações lineares com duas equações e duas incógnitas pode ser exemplificado como este sistema que está aqui no quadro. Existem algumas maneiras para resolver um sistema linear. Nós trabalharemos basicamente no nosso encontro de hoje com um método chamado método da adição. Ou então, alguns livros denominam esse método como método escalonamento, que é um nome bem comum no meio da matemática. Então, portanto, o nosso método é o escalonamento. O que consiste esse escalonamento? Vejamos. Este símbolo de adição significa que nós vamos somarmos a equação de cima com a de baixo. Nesta soma, uma das variáveis, automaticamente ela vai se anular. Isto é, o sistema vai ser escalonado. Observe, na soma de x com x, nós temos 2x. Na soma de y com y, dá 0. Então, essa variável y não existe mais. E a soma de 10 com 2 dá 12. Portanto, a soma dessas duas equações já mostra que o sistema se transformou em escalonado. Isto é, a resposta vai começar a sair de baixo para cima. Veja, aqui eu consigo achar o valor de x através dessa soma. Portanto, o 2x é igual a 12 é equivalente a x é igual a 12 dividido por 2. Já que o 2 está multiplicando, passa a dividir. E 12 dividido por 2 dá 6. 6, portanto, é o resultado da variável x. Como o nosso sistema ele tem duas variáveis, x e y, falta calcular o y. Como proceder? Esse valor de x que foi calculado, você vai substituir ou na equação de cima ou na equação de baixo. Você que decide qual você quer. Eu vou levar na equação de cima. Então, fica x, que agora não é mais x, agora é 6, portanto, 6, x, agora é 6, mais y igual a 10, mais y igual a 10. Portanto, eu substituí o valor de x na primeira equação, poderia ter sido na segunda. Surgiu esta equação, 6 mais y igual a 10. Uma equação simples de fazer, o 6 passa para o lado de lá, ele troca de operação, ele está somando, ele passa subtraindo. E 10 menos 6 dá 4. Portanto, o x é 6 e o y é 4. Então, nós chegamos na solução igual, chaves porque é um conjunto de solução, parênteses porque é ordenado. Primeiro vem o x, depois o y. Então, vem o 6 primeiro e vem o 4 depois. Nós sabemos que primeiro vem o x por causa do sistema. O sistema começa com x e termina com y. Então, a solução também começa com x e termina com y. Nós classificamos essa solução como sendo única. Portanto, o sistema ele é possível e determinado, porque tem essa única solução. Portanto, este é o nosso primeiro exemplo. Um segundo exemplo para ilustrar um sistema linear é este que está proposto aqui no quadro. Nós temos x mais 2y igual a 10, x menos y igual a 1. Qual é o nosso procedimento? Veja, se somarmos direto a de cima com a de baixo, nós não vamos eliminar uma variável, que é o escalonamento. Para eliminar uma das variáveis, por exemplo, observe o 2y, observe o y. Se eu multiplicar toda a equação de baixo por 2, o sistema se transforma num sistema equivalente ao primeiro. Isto é, um novo sistema que é equivalente ao anterior. Isto é, que dá a mesma resposta do anterior. Ao dobrarmos o y através dessa operação, que operação que é esta? Multiplicar todos os elementos da equação de baixo por 2. O multiplicar todos os elementos não altera a solução. Observe, vai ficar de baixo 2x menos 2y é igual a 2. A equação de cima se mantém. Feito isto, observando o novo sistema, fica fácil de ver que se somarmos a de cima com a de baixo, uma das variáveis já vai ser eliminada. Veja, x mais 2x, 3x.
y com y dá 0, porque é 2y com menos 2y. E 10 mais 2, 12. 12. Nesse momento, então, fica fácil de ver que a equação 3x igual a 12 é resolvida da seguinte maneira. O 3 está multiplicando, passa dividindo, já se acha a primeira variável. Para achar a segunda, você pega este valor e substitui em qualquer uma das equações. Eu escolhi, por exemplo, substituir aqui na primeira. Isto é, o x que é 4, eu substituo no valor de x. Então fica 4 mais 2y é igual a 10. Tradicionalmente, o que a gente faz nessa equação é o 4 que está somando passar para o outro lado subtraindo, o 10 menos 4 vira 6, o 2 passa dividindo, nós chegamos em 3. O par ordenado formado por 4, 3 vai ser a solução do nosso sistema e é uma solução única, não existe outra solução. Por isso que a gente classifica este sistema como sendo um sistema possível e determinado. Essa, portanto, é a solução e este exemplo vem complementar o que nós vimos agora anteriormente no primeiro caso. Então este é o nosso segundo exemplo. Um terceiro exemplo para ilustrarmos a aula de hoje é um sistema linear do tipo x mais y igual a 20, x mais y igual a 10. Nós vamos proceder normalmente com o sistema. Nós vamos notar que no final tem uma solução um pouco diferente dos dois exemplos anteriores. Nós procederemos da mesma maneira. Se eu quiser eliminar uma das variáveis, por exemplo, o x, eu teria que multiplicar de baixo por menos 1. Aí fica x em cima e menos x embaixo. Na hora que eu somar as duas equações, vai anular o valor de x. Essa é a ideia. Então, eu vou fazer isso. Vou multiplicar por menos 1 toda a equação de baixo. A equação de cima eu mantenho e a equação de baixo se transforma em menos x, menos y igual a menos 10. Feito isto, o sistema que está aqui embaixo é equivalente ao de cima. Eu vou proceder somando as equações. Veja, x somado com menos x, 0. Y somado com menos y, 0. Portanto, o lado esquerdo deu 0. Já o lado direito da equação, após a soma, fica 20 somado com menos 10, que dá 10. Nós chegamos, então, em 0 igual a 10. Só que 0 igual a 10 é falso. Isso não é correto. Se é falso, o sistema ele tem solução vazia. E é classificado como impossível. Isso, em matemática, é naturalmente aceitável. Eu chegar numa solução que, na verdade, não existe, porque é falso. Se não existe, então é vazio. O conjunto de solução é vazio. Esta, então, é uma outra maneira de classificar um sistema. Nos dois primeiros exemplos, nós classificamos como sistema possível e determinado. Isto é, nós achamos uma única solução. Já neste sistema que está aqui no quadro, nesse momento, não tem nenhuma solução. Se ele é impossível, a solução dele é vazia, porque após efetuarmos as operações tradicionais, nós chegamos em algo que é falso. Portanto, solução vazia, o conjunto é vazio e a classificação é que o sistema é impossível. Esta, portanto, é uma nova ideia de um outro tipo de sistema linear de duas equações de duas variáveis. Para encerrarmos esse assunto, que é o assunto sistemas lineares com duas equações de duas incógnitas, vejamos um quarto exemplo. Lembrando que os exemplos anteriores ilustraram dois casos. O exemplo A e o B ilustravam o sistema possível e determinado com uma única solução. E a letra C acabou ilustrando um sistema que não tinha solução. A letra D agora vai ilustrar um terceiro tipo de solução. Vejamos qual é. X mais y igual a 20, 2x mais 2y igual a 40. O sistema é apenas um sistema linear comum. Se eu quiser assumir com uma das variáveis, por exemplo, a variável x, eu teria que multiplicar de cima, por exemplo, por menos 2. Porque se eu multiplicar toda a equação por menos 2, vai surgir um menos 2x, que depois eu somaria com 2x. Então vamos efetuar essa operação. A primeira equação toda multiplicada por menos 2. Ela fica menos 2x, menos 2y, igual a menos 40. A equação de baixo fica do jeito que ela está. Feito isso, esse sistema é equivalente ao anterior. Todo o procedimento dos últimos exemplos foram assim. O que eu vou efetuar agora é o método da adição, que vai acabar escalonando o sistema. Isto é, uma das variáveis vai ficar eliminada. Só que neste caso aqui, veja o que acontece. Somando este com este, dá 0. Somando este termo com este, também dá 0. E somando este termo com este, também deu 0. Isto é, deu 0 igual a 0. Lembra que no anterior, no exemplo letra C, deu 0 igual a número. Aqui não encerrou o exercício. Aqui não. 0 igual a 0 significa que o nosso sistema, na verdade, tem duas equações que
são iguais. Então eu posso desprezar uma delas. Eu posso desprezar a de baixo. E o meu sistema fica só com a equação de cima, já que as duas equações são iguais. Com a equação que sobrou, eu posso isolar uma das variáveis. Por exemplo, isolar o x em função de y. Eu passo o y para o segundo membro. E a resposta de x vai ser exatamente esta solução desta equação, 20 menos y. E o valor de y? É o próprio y, já que y seria a variável livre. Como é que se escolhe a variável livre? Na verdade, aqui poderia ser tanto x quanto y. Imaginando que o sistema esteja começando com a variável x, a gente escreve o y como uma variável livre. Portanto, eu chego nesse ponto aqui e isolo o x em função dessa variável livre, que é o y. Então, se o meu x é 20 menos y, quem seria meu y? O próprio y, que é a variável livre. Então, a solução é um pouco diferente. Ela vai dar x, que é 20 menos y, o próprio y, formando assim o par ordenado. O y pode ser qualquer valor. Cada um pode pensar no seu valor. Vou dar um exemplo particular. Vamos supor que o y seja 0. Se o y for 0, a primeira resposta é 20 menos 0, que dá o próprio 20. E a segunda é o próprio 0. Então, 20 e 0 é uma resposta. Se alguém pensar que o y é 1, a resposta fica 20 menos 1, que é 19, e o próprio 1. Todas essas respostas são verdadeiras. Prova disso que se eu pegar o 20 e o 0, que foi a primeira resposta que a gente chegou, sugerindo o y igual a 0, se eu substituir o x por 20 e o y por 0, se eu substituir o x por 20 e o y por 0, vai dar exatamente 20 igual a 20 e vai dar 40 igual a 40. A segunda resposta que nós chegamos foi supondo que o y fosse 1. Se o y é 1, por exemplo, a resposta aqui seria 20 menos 1, que é 19, e o próprio 1. Então, 19 e 1. Se chegarmos no nosso sistema original, que é o primeiro, e trocarmos o x por 19 e o y por 1, vai dar 20 igual a 20. Se trocarmos o x por 19 e o y por 1, vai dar o dobro de 19 mais o dobro de 1. Isto é, 38 mais 2, que é 40. Veja, eu dei dois exemplos, y igual a 0, y igual a 1, e chegamos em duas respostas. Se uma outra pessoa atribui um outro valor para y, chega uma outra resposta, e todas são corretas. Isso quer dizer, o nosso sistema ele é possível, porque nós chegamos na resposta. Só que ele é indeterminado, porque cada um pode escolher o valor que quiser. Veja, y pertence aos números reais. Os números reais são infinitos, o conjunto dos reais é um conjunto infinito. Então, qualquer um pode escolher uma resposta para y que vai obter a solução, pois ela está em função de y. Então, este terceiro sistema, o terceiro tipo, é o nosso quarto exemplo, mas é o terceiro tipo. Ilustra um sistema que tem infinitas soluções. Para encerrarmos a aula de hoje, então, observemos. Nós trabalhamos na aula de hoje com sistemas de equações lineares com duas equações e duas variáveis. Nós optamos por usar o método da adição, ou escalonamento. Nós acabamos escalonando os sistemas. Os exemplos A e B ilustraram um tipo de sistema que sempre tem uma única solução. Nós não conseguimos uma segunda solução, ela é única. Portanto, é um sistema possível e determinado. No exemplo letra C, foi o nosso segundo caso, que é um exemplo que a solução é vazia. Isto é, o sistema é impossível, não tem como achar a solução para aquele sistema. Por quê? Porque deu 0 igual a um número, isso é falso. E para finalizarmos a aula de hoje, nós tivemos um caso que admite infinitas soluções. É aquele caso que, ao escalonarmos, nós temos 0 igual a 0. 0 igual a 0 permite que o sistema seja reescrito com apenas uma equação. Eu copiei a primeira, desprezei a segunda, porque a segunda é idêntica à primeira. Daí eu isolei uma das variáveis e achei uma variável em função da outra. Este exemplo ilustra um sistema linear que tem infinitas soluções. É o nosso sistema possível e indeterminado. Eu espero que todos tenham aproveitado e que isso seja muito útil para vocês na matemática.